Oi, gente. Eu tô pintando esse desenho aqui, tá? Uma adaptação que eu fiz. E aí eu resolvi dar a dica pra vocês da rosa, um pouco mais detalhada, falando um pouco mais aí sobre sombra e luz, um passo a passo, digamos, mais explicadinho, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa, é só deixar isso nos comentários, tá? Que eu vou ler. Esse risco eu peguei só a chaleira, né, esse bolho aqui, e acrescentei as rosas aqui do lado, que eu gosto bastante desse tipo de trabalho, tá? Mas eu vou explicar as folhas bem detalhado e também a rosa aqui em si, tá? Principalmente o conceito de sombra e de luz, onde colocar sombra e por que colocar sombra ali e por que colocar luz, tá bom? Então já deixa o like aí para ajudar o canal a crescer, tá certo? E se você tiver qualquer dúvida, não hesite em deixar aí nos comentários para que eu possa estar te ajudando se eu souber, tá bom? Então, vamos lá, gente. Aqui eu usei nessas folhas, tá? A cor verde musgo. Usei também, pode ser o verde pântano. Eu tô utilizando aqui uma cor que eu mesma fiz, um verde pântano que eu mesma fiz, então pode dar uma pequena diferença com o de vocês, tá bom? E tô usando branco, então essa folha ela é bem básica, posso usar essas três cores, ou posso também utilizar o, o marfim, o areia, tá? Tons de verde bem clarinho que serve para iluminar as folhas, tá? Então, vamos começar, vou dar um zoom para vocês verem mais de perto o que eu estou fazendo, tá bom? Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se vocês observarem, gente, no meu desenho, ó, esta folha, olha esse traço, ó, ele está por cima desta daqui. Ou seja, significa que essa folha está por baixo desta. Se essa está por baixo, ela vai receber menos luz. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pintar ela primeiro. Por quê? Porque pintamos tudo que está por baixo primeiro. Exemplo, esse fundo aqui não estaria por trás das folhas? Por isso, foi feito antes. E agora, a gente vai fazer as folhas, para depois a gente fazer a rosa. Então, se vocês repararem, são camada em cima de camada. A gente vai fazendo por partes, né? Fiz o fundo, agora identifiquei qual a minha folha que está por baixo, vou pintá-la, depois vou pintar a outra que está por cima, e depois vou pintar a rosa que está por cima, tá? Então, é essa que diferencia a iluminação. O que tiver por baixo vai levar mais sombra, tá? Vai ser mais escuro, vai ter mais sombra. Por quê? Porque está embaixo. Tudo que está mais acima, né, que a gente chama de primeiro plano, vai ser mais claro. Segundo, terceiro plano, é tudo que está mais por baixo, tá? Então, vamos lá por um exemplo. Se a minha rosa está em primeiro plano, em segundo plano fica essa folha, em terceiro plano fica esta folha e em quarto plano fica o nosso fundo aqui, tá? Então, é dessa forma que a gente identifica, tá? Sempre começando do que está por baixo primeiro. Vale sempre analisar quando você for pintar. Observa o seu desenho, analisa, tá? Antes de começar a pintar. Então, vamos começar a pintar a folha, tá? A folha, gente, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Vou dividir no meio. Eu sei que aqui vai ter sombra, certo? Por quê? Porque essa vai estar por cima, não é? Se aqui vai ter sombra, então eu vou deixar essa partezinha aqui para me colocar sombra, tá? Então, do lado de cá, ó, eu vou preencher com a cor média, né? Que aqui é, no caso, o musgo. Olha, a minha cor média aqui vai ser o musgo, certo? Aí, eu venho aqui, ó, de cá, coloco o musgo também, tá? Agora, vem, ó, com a cor escura e vou depositar onde eu sei que vai ser mais escuro, tá? Gente, deixa eu ver se eu regulo a minha luz aqui, que ela tá piscando um pouquinho. Aí. Olha, vou preencher a folha, tá? Levando daqui para aqui, tá? Só um pouquinho.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o meu pincel e vou pegar o branco. O branco, gente, é a minha luz. Então, vamos lá. O branco é a luz. O verde músico é a minha comédia, tá? É o tom neutro do meio, né? Que chamamos de base. E o mais escuro é o meu, pode ser sépia ou verde pântano. Então, a gente tá trabalhando com 3 cores: luz, base e sombra. Vou pegar a tinta sempre de um lado só do pincel, ó. E vou iluminar aqui, ó. Primeiro no centro. Venho puxando, ó, as nervuras, tá? Lembrando que esta ponta aqui vai ficar mais clara. Por quê? Porque este lado aqui, ó, vai ficar escuro. Então, se aqui tá escuro, o contrário aqui vai ficar claro, que é a minha luz. Vou pegar mais um pouquinho. Tá? Agora, para iluminar este outro lado aqui, eu venho da borda da folha. Por quê? Porque aqui tá escuro, eu tenho que vir da borda da folha aqui, ó. Com a largura do pincel, eu tô usando o pincel número 6 aqui, ó. Tá? O tamanho do pincel vai depender do tamanho da sua folha. Se for uma folha muito grande, você vai usar o pincel 8, tá? E aí, se for uma folha menor, média, você use o pincel 6. Se for menor ainda, você use o 4. Então, é desta forma que a gente vai identificar qual o pincel correto para você utilizar na hora de fazer as folhas. Agora, a gente vai fazer a próxima, porque ela está, né, acima desta folha, porém, por baixo da rosa. Então, vamos lá. Deixa eu só ver se a câmera tá pegando direitinho. Isso, pessoal. Desculpa mexer na câmera aí sem dar uma pausa, tá? Então, vamos lá. Verde musgo. Novamente, aqui a gente tem o mesmo processo. Por quê? Porque aqui, gente, ó, vai ser a luz. A luz não, a sombra. Por que que vai ser a sombra? Porque aqui a gente tem a chaleira e tem a alça dela. Então, a alça vai projetar sombra deste lado. Se vai projetar sombra deste lado, vai ter luz aqui. Por que tendo luz aqui? Porque de cá, ó, tem uma folha por baixo. E a gente já projetou a sombra. Então, como eu posso botar sombra aqui, se vai unir sombra com sombra, não é? Então, a luz vai ficar aqui e a minha sombra vai ficar aqui, porque essa parte vai projetar sombra, tá? E aqui a gente já identificou que tinha uma folha por baixo que levou sombra nessa região, certo? Ó. Subir, né? Até a metade, observe até a metade, ó. Venho agora de cima, na outro lado, ó. E preencho. Eu gosto de fazer assim, gente. Ó. Preenchi, certo? Venho com a cor escura. E eu vou preencher esse restante aqui. Tá? Não vou cobrir tudo aqui, ó. Agora, vem com a cor escura, ó. Aqui, ó. Aqui a gente vai unir bem os tons para ficar bem mesclado. Observe que ficou essa lateralzinha aqui, deixei branca por quê? Porque eu quero que tenha maior intensidade de luz. Então, eu venho, ó, com o branco, ó. Adiciono, lembrando que como tá úmido, ó, trabalho a tinta. Tá? E agora eu venho do outro lado aqui, ó, e eu vou intensificar aqui, tá? Lembra que eu falei pra vocês que essa parte aqui vai ficar com mais luz do que a outra. Largura do pincel eu puxo as nervuras. E agora eu venho, ó, de cima para o centro. Ó, reforçando. Agora, eu sempre gosto de colocar aqui, ó,
uma pontinha aqui da folha pra dar um biquinho. Isso é preferência minha, tá, gente? Se você não quiser, não precisa colocar. Agora, pessoal, já que a gente fez essa aqui, a gente vai passar para as duas de baixo que tenho aqui, tá? Vamos fazer essas duas de baixo aqui. Tanto faz você fazer essa ou essa. Por quê? Porque elas estão no mesmo plano. O fundo já foi feito, né? E a gente tem que fazer a folha. Como aqui só elas estão sozinhas, individualmente, você pode escolher qualquer uma e começar a fazer, tá? Então, eu vou fazer essa daqui. Gente, não importa muito se você começa com claro ou com escuro, com a sombra ou com a luz. O importante é ficar no local certo, tá? Inicialmente, a gente tá fazendo o preenchimento, essa primeira base com a cor escura e com a base que a gente põe. O que dá movimento à folha e que define as nervuras é o acabamento. O acabamento é feito com a luz, com o branco que a gente tá utilizando aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com o escuro agora. Agora, eu vou identificar onde vai ficar o meu escuro, tá? A minha sombra, tá? Então, o que eu reparei aqui? Que aqui, ó, tem o bule e tem a pétala da rosa por cima da folha. Ou seja, deste lado teria mais sombra. Por quê? Porque são dois elementos sombreando a folha, tá? Então, se eu identifiquei que do lado de cá deve ficar mais escuro, naturalmente, do lado de cá vai ficar mais claro, certo? Então, vamos lá. Ó, o sépia ou o verde pântano que você estiver usando, ó. Então, aqui eu já coloquei, ó, debaixo dos dois elementos, a minha cor escura, o meu escuro, tá? Aí, o que que eu venho e faço? Eu posso vir completar com a minha cor de base, que é o verde musgo. Ó, completo, então, a metade da minha folha já tá feito a base. Agora, eu vou fazer a base deste lado aqui, tá? Posso fazer também, ó, posso começar por aqui, ó, preenchendo com verde musgo. Olha, tá? Só com a sujeirinha do pincel eu trago pra cá, ó. Aqui, ó, próximo da folha vai ter verde musgo. Repare que nessa parte aqui, onde vai ter a luz, eu só preenchi com a sujeira mesmo do pincel, para que a minha intensidade de luz fique maior, tá? Sem lavar o pincel, eu venho pegar tinta de um lado só, com a tinta para cima, ó, voltada para o escuro, coloco e eu puxo. Posso repetir o movimento, tá? Se achar necessário, você repete o movimento de vai e vem, criando as nervuras. De preferência, as nervuras, ela tem que ficar, ó, levemente meia lua, né, curvadinha. Pego novamente mais tinta e venho com a tinta pra cima agora, ó. E venho da ponta da folha, levando para dentro, ó. Olha. E eu levanto o meu pincel. Quando eu chego nessa parte mais escura, eu dou uma leve levantada, ó, no meu pincel, tá? Aqui nessa parte mais escura, só com a sujeirinha já é o suficiente. Não precisa ter uma claridade muito intensa. Na ponta aqui da pétala, ó, e deste lado, você pode intensificar um pouco mais a claridade, tá? Sempre lembrando que essa folha, quando seca, o tecido ele absorve muito a cor branca, tá? É uma característica da cor branca, ela ser sugada mais facilmente e ela secar também com uma certa rapidez, tá bom? Isso é devido à pigmentação para se fazer a cor branca. Na verdade, a cor branca não é considerada uma cor, é uma cor neutra, assim como o preto. Mas a gente fala que é uma cor porque é mais fácil da gente identificar, certo? Se vocês repararem, nessa minha outra folha já sumiu totalmente. Eu vou ter que vir, ó. E se eu quiser dar um pouco mais de intensidade, eu vou iluminar, tá? Isso aí a gente vai fazer numa outra parte do vídeo, explicando pra vocês como iluminar a pintura. Depois dela feita, vocês fazem a finalização.
Agora, a gente vai fazer novamente mais essa folha aqui. Tá? Então, essa folha aqui, ó, o que eu identifiquei? Que ela é uma folha mais neutra, tá? Então, ela você pode colocar a luz onde você achar necessário. Então, vamos lá, vamos começar pela sombra. Começo sempre dividindo a minha folha, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar deste lado aqui, pra cima a minha sombra, tá? Venho com o musgo. Vou completar aqui a borda da folha, tá? Vou pegar, gente, o meu escuro e vou pôr aqui por baixo da pétala, porque a pétala ia fazer sombra na folha, certo? Então, vou colocar e eu vou completar aqui a borda da folha com musgo, levando para o centro, tá? Para que eu não perca essa minha linha aqui do centro, eu deixo o branco aqui. Vou limpar o meu pincel. Pego tinta branca de um lado só, com a tinta pra cima aqui, ó. Marco o centro, ó. Com a tinta para baixo agora, ó, eu vou puxar as levuras, olha. Tá? Então, é essas levuras, gente, que vai dar o acabamento. É essas levuras que você tem que pincelar de forma certa, tá? Olha, levemente inclinada em direção à ponta da folha. É o que dá o acabamento bonito na folha, ó. Agora, com a tinta pra cima, ó. Levando para o centro e levantando o pincel quando chega na parte escura, ó. Quase como se eu estivesse literalmente varrendo a tinta, certo? E assim fica a nossa folha. Se quiser, pode pegar a tinta com o cantinho do pincel, aqui, ó. E aí, você arruma essa pontinha aqui. Eu, particularmente, acho que dá um charme todo especial na folha, tá? Gente, essas folhas eu fiz um passo a passo mais bem explicado pra vocês, tá? No outro videozinho, eu vou colocar a rosa, porque eu quero explicar ela também detalhadamente pra vocês, tá? E depois, eu vou estar explicando sobre folhas aqui, ó, do quinto plano, na qual eu vou estar fazendo com stencil, tá? As chamadas folhas fantasma, vou explicar pra vocês mais detalhado também. Vou mostrar como eu faço de uma forma mais rápida e prática, tá bom? E que fica com resultado bem bacana. Mas eu quero que você assista este vídeo e os próximos que virão, tá certo? Então, já deixa aquele like aí, tá? Para ajudar o canal a crescer. Fiquem com Deus e assista a segunda parte e a terceira também, dessa explicação mais detalhada que eu tô fazendo para vocês.